Você já ouviu falar em morte civil internacional? Pois foi exatamente isso que o PGR jogou no ventilador ao falar de Eduardo Bolsonaro. Agora, a pergunta que não quer calar: por que tanto pânico? Vamos direto ao ponto. O sistema está acuado. E quando o sistema se sente acuado, ele não hesita em usar a força bruta para calar quem expõe os podres. Eduardo Bolsonaro virou alvo porque encostou o dedo na ferida, e a ferida tende pelo nome de esquemas milionários envolvendo esposas de ministros do STF. A gota d'água: a movimentação dos Estados Unidos, mais especificamente do senador Marco Rubio, que reacendeu a pauta da lei Magnitsky contra autoridades brasileiras. O timing foi perfeito ou trágico, dependendo do lado em que você está. Logo depois disso, o PGR resolveu, como num passe de mágica, reabrir um pedido de investigação contra Eduardo. Um pedido que já havia sido arquivado anteriormente. Coincidência? Só se você acredita em Papai Noel de toga. E qual a justificativa? Ameaça de morte civil internacional contra Moraes. Uma frase tirada de um roteiro de ficção política, mas que está registrada em documento oficial. O termo é forte demais para não ser explorado, só que a mídia amestrada ignorou solenemente. Afinal, não convém desagradar os donos da caneta. A verdade é, a investigação contra Eduardo Bolsonaro não tem base jurídica sólida, mas sim um objetivo político claro: silenciar, intimidar e, se possível, arrastar Jair Bolsonaro junto nessa avalanche. O próprio Alexandre de Moraes quer ouvir o pai por causa de ações do filho nos Estados Unidos. Desde quando isso faz sentido jurídico? Então a pergunta que não quer calar: o que realmente mudou para o sistema agir com tanta pressa agora? Agora, segura essa: de lá pra cá foi a entrada de um novo personagem no xadrez, e não é um brasileiro. A pressão internacional chegou. E não foi qualquer pressão, foi direto do Congresso americano, com nomes como Marco Rubio e Maria Salazar, escancarando denúncias que envolvem as esposas dos ministros do STF. Adivinha quem sentiu o baque? Eduardo Bolsonaro, junto com parlamentares aliados, está desde o governo Biden alimentando essa pauta nos bastidores. E os americanos não são bobos, não iriam se mexer só porque o filho do ex-presidente pediu. Eles investigaram, rastrearam, seguiram o dinheiro, follow the money, e começaram a juntar as peças. E o que essas peças revelam? Escritórios de advocacia das esposas dos ministros supostamente sendo usados como fachada. Se você é um empresário ou tem um caso no STF, as chances de vitória milagrosamente aumentam quando seu advogado é do time da esposa. Coincidência ou achaque institucionalizado? O que antes era tratado como teoria da conspiração, hoje está em dossiês, documentos e discussões internacionais. E isso muda tudo. Porque, até pouco tempo, o STF reinava absoluto, acima de qualquer suspeita. Agora, com o ventilador ligado e as investigações ganhando fôlego nos Estados Unidos, o desespero bateu. A resposta do sistema? Censura, tentativa de calar redes sociais, pedido para ouvir Jair Bolsonaro. Acusações vazias, mas midiaticamente potentes. A velha tática: desmoraliza antes de investigar. Tentam pintar Eduardo como criminoso, Jair como cúmplice e o povo conservador como bando de fanáticos. Mas a máscara está caindo. A expressão morte civil internacional é um divisor de águas. É como se o sistema confessasse: sim, estamos com medo. E a grande imprensa, ao esconder esse termo, comprova que está no mesmo barco, e o barco está fazendo água. Já sentiu isso na pele? Manda nos comentários, quero ver se só eu que fiquei indignado. Agora que o jogo está escancarado, a pergunta final é: até onde eles estão dispostos a ir para se manter no poder? O ataque a Eduardo é só o começo. O objetivo real é claro: prender Jair Bolsonaro. Eles precisam de uma moeda de troca, um bode expiatório, algo para desviar o foco das denúncias que começam a vazar das entranhas do sistema. O problema? A hidra conservadora não tem uma cabeça só. Corta Eduardo, nasce Flávio. Corta Flávio, vem Michele. Eles ainda não entenderam isso. Tentaram criminalizar uma fala, um posicionamento político, uma articulação internacional legítima.
Querem calar Eduardo por estar nos Estados Unidos fazendo o que o Itamaraty deveria fazer, defender a democracia brasileira de dentro para fora. Só que o silêncio deles é barulhento demais e a reação veio à altura. As redes sociais conservadoras seguem vivas. As denúncias, agora com respaldo internacional, ganham corpo. E mais do que nunca, a direita precisa entender: a próxima eleição começa agora. E não se vence guerra com desunião, fofoquinha ou perfil fake infiltrado. Tem gente tentando plantar narrativas para confundir, dividir, desanimar. E tudo isso com dinheiro público desviado, com grana de ONG fantasma, com verba de proteção ambiental lavada em São Bernardo do Campo. Mas tem algo que eles ainda não conseguiram comprar: a consciência de milhões de brasileiros que sabem o que está em jogo. Você pode não ter avião para ir e voltar de Portugal, como certas autoridades, mas você tem voz, e eles morrem de medo disso. Se esse conteúdo te despertou, compartilha com quem precisa entender o que está acontecendo de verdade. Quer ajudar a manter esse trabalho no ar? Dá uma conferida na descrição do vídeo. Lá você encontra como fazer isso de forma direta.